Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se Jesus embebedar nós do Espírito, nós vamos amanhecer, né, irmão? Glória a Deus, né? Aleluia, né? Glória a Deus, né? Vocês sabem a passagem que muitas das vezes, né, o inimigo tenta te encostar em você, mas o Senhor fala: não, eu vou embriagar ele no meu espírito e ele vai manter, aleluia, do lado daquela pessoa. Glória a Deus, né? Aconteceu muitas das vezes, irmão. Aleluia. Irmãos, abra a Bíblia de vocês lá em, glória a Deus, lá em 2 Reis, glória a Deus, 4, glória a Deus. Aleluia, Deus, glória a Deus, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando vocês estão abrindo, eu vou dizer assim, não. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Liga, 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 liga nesta hora. Pede para Jesus agora. Aleluia. Dá unção ao vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Batiza o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Aleluia. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. O anjo perguntou dizendo: o que queres que eu te faço? Jacó dizendo assim: me dá minha bênção para depois subir. Me dá minha bênção para depois subir. Me dá minha bênção para depois subir. E assim, irmão, nós vamos, aleluia, da mesma forma que Jacó pediu a sua bênção, nessa noite nós vamos pedir a nossa bênção para Jesus, e Ele vai, com certeza, e Ele vai dar a bênção para nós, né? Nós não somos cantor, nós somos apenas adorador. Aleluia, né, irmão? Que glória! E diz assim a palavra do Senhor: e uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar meus filhos para serem servos. Pode sentar. Aleluia. Toma seus assentos. Glória a Deus. E deixa Jesus, aleluia, falar conosco nessa noite. Eu creio que Ele vai falar, e já está falando desde o começo, né? Glória a Deus, aleluia, Deus, aleluia, Deus. Irmãos, eu entendo, irmão, glória a Deus, que nessa passagem, glória a Deus, nada mais é que nós temos que tomar o quê? Aleluia, dentro dessa mulher, quando ela viu que realmente o credor, aleluia, chegou, aleluia, à sua casa, querendo tomar os seus filhos, ela logo pensou no quê? O que eu vou fazer? Meu marido morreu, meu marido temia o Senhor, e agora veio o credor para levar os meus filhos da minha casa. O que ela fez? Ela tomou o quê? Uma atitude. Dessa mulher foi para procurar quem? Ajuda junto do profeta. Ela foi procurar ajuda junto do profeta. Como aconteceu com a nossa missionária Ângela. Ela pediu ajuda para o pastor, porque ela sabe que o pastor pode ajudar qualquer que seja pessoa através da sua oração. Glória a Deus. Ele vai o quê? Buscar um revestimento do Espírito Santo. Aleluia. E é dessa forma que nós ajudamos uns aos outros. E essa mulher, ela contava com quem? Com a ajuda do profeta. Aleluia. Aleluia. Porque ela não queria que os seus filhos fossem levados pelo credor. Glória a Deus, aleluia, Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E Eliseu lhe disse: que queres que hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. Aleluia, Deus. Muitas das vezes, como o pastor diz aqui, nós não sabemos da forma que a pessoa chegou aqui,
Muitas vezes, para chegar aqui, ele teve que matar um urso, matar um leão. E mesmo assim, irmão, é difícil. Hoje, eu vim trazer a palavra. Eu tenho um varal no fundo de casa. Eu fui puxar a coberta. O pau pesa mais de 300 quilos, irmão. Ele veio, irmão. Olha, se eu não pulo para trás, hoje eu estava, como é que fala? Você estava me velando. Ele passou relando minha cabeça assim, ó. Ele quebrou e veio aquele pau, vai até essa costura do pau. E ó, e bateu, irmão. Se eu não tivesse visto, irmão, hoje, com certeza, ia bater na minha fonte. E com certeza me matava na hora, irmão. Um peso daquele. Então, irmão, por isso que eu falo, quando você vai fazer a obra de Deus, o inimigo, ele quer te parar. Mas nós temos que, aleluia, que falar: Senhor, eu não vou parar, eu vou, mesmo que aconteça algo comigo, mesmo que eu vou rolando, mas eu vou te louvar, eu vou te buscar. É dessa forma, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Buscar a presença do Espírito Santo, ela teve que fazer o quê? Ela estava fraca, ela estava com problema na sua casa, mas o homem de Deus, o profeta, ele se colocou e buscou a presença do Espírito Santo para ela, porque ela precisava de uma atitude de Deus, para que seu filho não fosse levado, aleluia, por causa do seu marido, deixou uma dívida e ela foi cobrada. Então, por isso que nós temos que, muitas das vezes, tomar uma atitude na nossa casa, sempre ter as nossas contas em ordem, porque nós não sabemos o dia da manhã. Podemos ser arrastados por Jesus e a nossa esposa ficará com a dívida e muitas vezes não sabe o que fazer. Então, por isso que nós temos que tomar uma atitude e sempre estar organizando a nossa casa. Aleluia. Como, aleluia, o profeta Isaías disse a Ezequias: coloca a sua casa em ordem, porque eu vou te levar. Mas aquele homem, aleluia, ele começou a clamar ao Senhor, virou para a parede e disse: Senhor, eu fui fiel à sua palavra, eu fui fiel ao seu ministério. Quando aquele homem começou a chorar, de repente, Isaías, não sei se ele estava no pátio da igreja, da casa daquele homem, ou estava no meio da cidade, o Senhor falou: vai e volta e acrescenta para Ezequias 15 anos de vida. E assim o Senhor está acrescentando na vida de você. Aleluia, glória a Deus. Você está achando, irmão, você serve um Todo-Poderoso, e o Senhor Deus jamais ele vai deixar com que o inimigo toca na vida de vocês e sequer na vida da família de vocês, porque vocês estão buscando sinceridade. Hoje vocês podiam estar na casa de vocês assistindo televisão, mas vocês estão aqui, ó, ouvindo a palavra do Senhor. É maravilhoso, glória a Deus, aleluia, porque o Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se nós estamos conhecendo a verdade vai nos libertar. Aleluia, Deus, glória a Deus. Porque aquela mulher, ela foi atrás do profeta, por quê? Porque ela conhecia a verdade, irmão. Ela sabia que Deus não ia deixar ela padecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E diz assim, aleluia, nós temos que buscar, mas temos que esperar o tempo de Deus. Tempo, nós temos tempo para plantar e tempo para colher. Aleluia. Muitas das vezes nós vemos na igreja, nós jogamos uma semente, mas no outro dia nós já queremos colher. E não é dessa forma. Aleluia.
Deus tem tempo para tudo, irmão. Você joga a semente, arremessa a semente e deixa que Deus vai te trazer para você a recompensa de tudo aquilo que você plantou. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus, glória a Deus. Continuando aqui a leitura. Declarou-me: o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aleluia. Aleluia. O que você tem na sua casa? Você tem apenas um pouco de azeite, uma botija. Para Deus é algo maravilhoso quando você fala: eu tenho na minha botija um pouco de azeite na minha casa. Através desse pouco de azeite, o Senhor pode multiplicar, aleluia, a sua casa, a sua família, a sua saúde, aleluia. O Senhor pode entrar com providência através, aleluia, daquele pouco de azeite. Mas você tem que fazer diferença diante do Senhor. Não deixar de buscar, aleluia, a providência do Senhor. Como aquela mulher sunamita, quando aquele homem passava naquela casa, a mulher olhou para o seu marido e falou assim: esse homem que passa é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para que quando ele passar, ele entra e come, bebe e faça as suas orações. Mas aquele homem ficou tão feliz de ter recebido, ele falou para Geazi, o seu funcionário: o que nós oferecemos para essa mulher em troca? Olha, Senhor, olha, profeta, ela já é velha, o seu marido também já é velho. Vamos fazer com que Deus traga para ela uma criança. Olha, irmão, chamou ela e falou. Ela falou: não mente para a sua serva. Quando ele falou, ela falou: não mente para a sua serva. E realmente, irmão, ela daí 12 meses ela ficou grávida e teve um grande filho. Aleluia. Mas um certo dia esse filho, ele veio a óbito. E ela chegou, o que ela fez? Pegou o seu filho, levou para aquele quarto, colocou naquele quarto onde o profeta dormia, fechou-se a porta, abaldou o seu jumento e foi atrás aonde ele estava. E quando ele chegou, ela foi recebida por Geazi. E quando Geazi disse: vai tudo bem contigo? Ela: vai tudo bem. Tudo bem com seu marido? Tudo bem. E tudo bem com seu filho? Tudo bem. É isso que nós temos que aprender. Aleluia. Não sair contando a nossa vida. Muitas vezes nós estamos com problemas, nós saímos falando com os vizinhos. Não vai resolver. Vamos falar do profeta de Deus. Aleluia. Aleluia. É o profeta de Deus que vai interceder através de Deus na nossa vida. E o profeta disse: vai, pega minha botija e vai. Ele foi, chegou lá, ele retornou e falou: não tem jeito, o menino está morto. E ela disse: não vou sair daqui sem a presença do profeta. Ele teve que ir com ela. Por quê, irmão? Porque a bênção está na mão do profeta, não daquela pessoa que está do lado. Não adianta, aleluia. Se Deus está na mão, a direção da igreja está na mão do pastor, é ele que é o profeta da igreja. Aleluia. Não adianta outra pessoa. Deus colocou a direção na mão dele. Nós somos
ovelha dele. Então tudo que ocorre dentro da igreja, nós temos que levar o conhecimento dele. Por quê? Porque ele paga preço. Ele paga preço, ele é a esposa dele. Então por isso, irmão, vamos buscar direcionamento, aleluia, lá do alto. E aleluia, Deus não depende de nada. Nós, para mudar a nossa história, aleluia, basta nós sermos o quê? Obedientes. Aquela mulher, para mudar a história daquela mulher, ela teve que ser o quê? Obediente. Aleluia, glória a Deus. Então por isso que eu digo para você, ela buscou o homem de Deus. Por quê? Porque os seus filhos iriam ser levados pelo quê? Pelo credor. E ela se fez o quê? Presente na vida daquele homem, aleluia. E aquele homem intercedeu juntamente a Deus. Glória a Deus. E ela disse para o profeta: eu tenho que apenas uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vaso emprestado a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não pouco. Como nós vamos pedir vasilhas emprestadas para nossos vizinhos, se nós não falamos com o nosso vizinho? Sequer nós olhamos para o vizinho, bom dia, ou a paz do Senhor, ou muitas vezes quando ele sai, nós conversamos com ele: ô irmão, eu moro aqui, se precisar de mim, pode contar comigo. É dessa forma que nós temos que ser, irmão, porque o dia que nós precisarmos de algo, nós podemos bater palma e dizer: vizinho, tem algo para mim? Como esse dia aconteceu, o vizinho bateu palma em casa: o que foi, vizinho? A água acabou, você não tem um balde? Opa, vem aqui, olha que maravilha, irmão. É dessa forma, por isso que ele disse, irmão: vai e busca vasos emprestados para os seus vizinhos, aleluia. Nós interpretando, aleluia, o discernimento, nós temos que dizer assim: nós temos que ter o quê? Amizade com nossos vizinhos, para que quando nós precisarmos, muitas das vezes a mulher fica sozinha em casa, muitas vezes ela precisa, você está trabalhando, você vai correr atrás do quê? Do vizinho, ele que vai lhe ajudar, a sua esposa. Glória a Deus, aleluia. É dessa forma, irmão, glória a Deus, é dessa forma que Deus trabalha. Deus trabalha no quê? Aleluia. Deus trabalha, irmão. Muitas vezes você está lá trabalhando na sua casa ou dormindo, você pensa que, mas Deus está trabalhando, irmão, atrás de você, te cuidando de você, que nada venha te encostar sobre a sua vida. Então por isso que eu digo para você: não vamos, irmão, aleluia, muitas vezes, quando nós sairmos de casa, aleluia, não vamos, aleluia, sair sem agradecer a Deus, para que Deus tem que estar presente na nossa vida. Glória a Deus. Olha, irmão, glória a Deus. É da mesma forma, aleluia, que disse o Senhor, disse para Lázaro. O que Deus disse para Lázaro? Deus disse para Lázaro: saia para fora. Mas antes dele falar saia para fora, o que ele disse para Marta? Tira a pedra do sepulcro, para que eu possa determinar. Muitas das pessoas hoje estão presas, irmão, sobre rochas. Muitas vezes as pessoas estão presas em casa, sobre muitas vezes palavras, aleluia, como a nossa amiga missionária disse, ela ficou presa por muito tempo por uma palavra que o ex dela, aleluia, mencionou. E muitas vezes nós ficamos com aquilo na nossa mente, aleluia, aquela palavra, muitas vezes presa ali, muitas vezes nós não temos nem força para orar. Irmão, por isso que nós estamos aqui, para que Jesus, aleluia, liberta tudo aquilo que foi lançado sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então por isso que o Senhor disse para Marta: tira
a pedra. Tira a pedra. O que ela disse? Aleluia, glória a Deus. Lá em João 11:40 diz assim: Jesus diz: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Aleluia. Então, irmão, se nós crermos, irmão, nós vamos ver o que? A glória de Deus. Aleluia. Por que essa mulher viúva, o azeite dela multiplicou? Porque ela creu primeiramente em Deus. Ela sabia que o profeta de Deus ia interceder na vida dela, aleluia. Por isso, quando ele falou, vai e busca vasos vazios, e ela saiu buscando em todos os vizinhança, vasos vazios. Para quê? Para que ela, aleluia, possa, aleluia, pudesse os seus vasos encher, aleluia. E tudo isso aconteceu por quê? Porque ela acreditou no impossível de Deus. Glória a Deus, aleluia. É maravilhosa a palavra do Senhor, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Como disse também, aleluia, muitas das vezes, irmão, Satanás, ele pode colocar no seu coração uma palavra de mentira. Ele pode colocar no seu coração uma palavra que você fala, meu Deus do céu, olha, eu fiz isso, não sei o que. Você está achando que muitas das vezes é uma palavra que é do Espírito Santo, muitas das vezes é mentira, irmão. Lá em 1 Reis 22, Acabe, quando ele fez uma aliança com Josafá, aleluia, e ele foi à guerra para lutar com Remote. Muitas vezes, ele chamou os seus profetas, os 400 profetas pagãos, e todos eles profetizou, que Jesus vai dar, aleluia, os seus inimigos nas suas mãos. Aleluia. Mas Josafá, como homem de Deus, falou, não, para lá, vou procurar agora o meu profeta. E ele foi atrás de Micaías. Quando Micaías chegou, profetizou, falou assim, e aí Micaías? Quando ele viu Micaías, falou, esse homem aqui nunca fala bem de mim. Micaías falou assim, se você for na guerra, ó rei Acabe. Irmãos, isso é sério, irmão. Um profeta chegar na pessoa e dizer, se você for à guerra, você vai voltar em cima do caixão. Pois ele falou, irmão, porque Deus usava ele, irmão. Tinha autoridade sobre todos, aleluia, aqui na terra. E quando ele falou isso aqui, ele levou uma bufetada no queixo. Porque ele estava falando. O que Acabe falou? Pega Micaías e coloca no cárcere, até que eu retorne água e pão somente para ele. Ele falou, se Deus não estiver falando no meu coração, aleluia, eu não sou mais um profeta, mas que você vai voltar num caixão, vai voltar no caixão. Por isso que eu digo para você, quando um profeta realmente de Deus fala, tudo aquilo acontece. Aleluia, aleluia, Deus Pai poderoso. Mas aqueles 400 homens que falam mentira, são mentirosos, profeta de homens pagãos, de idólatras, né? Aleluia, eles vão falar o dia e noite e nada vai acontecer. Por quê? Porque eles não vivem a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que eu digo para você, vamos estar sempre na presença do Senhor. Glória a Deus, para que o Senhor possa nos auxiliar, nos mudar a nossa história. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Dizendo assim, então entra, fecha a porta, aleluia, sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à porta o que estiver cheio. Aleluia. A vontade de Deus.
fazendo a vontade do profeta. É dessa forma que nós temos que fazer. Nós temos que fazer a vontade do profeta, para que tudo aquilo que ele profetizar vai acontecer na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus, glória a Deus. Deus, irmão, aleluia. O Espírito Santo, quando eu estava aqui em cima, ele estava passeando sobre a igreja. Ele estava aqui, ó. Aleluia, o presbítero estava louvando e ele estava aqui passando aqui, ó, passava, aleluia. Irmão, tudo que vem daqui, irmão, é bênção para você. Tudo que nós profetizamos sobre a sua vida, aleluia, vocês recebem porque é bênção de Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmão. Aleluia, quando eu estava, aleluia, o Espírito Santo me visitou aqui, Deus Pai poderoso, Criador do céu, aleluia, e Ele disse, papai, que vai levantar muitas pessoas aqui dentro, como pregador da palavra do Senhor, aleluia, Deus Pai poderoso. Não vai precisar o pastor sair para fora, aleluia, buscando o pregador, porque o Senhor vai levantar aqui dentro da casa, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus Pai poderoso, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E diz assim: apartais do momento, aleluia, que a viúva se colocou junto do profeta de Deus, abriu o entendimento do profeta, buscar o que? A presença do Senhor. Quando ela chegou diante do profeta, o profeta falou o que? Vamos buscar a presença agora de Deus. E quando ele buscou a presença de Deus, veio para ele: vai e busca vasilha, vasos vazios. Na onde? Na sua vizinhança. Aleluia. E é dessa forma que nós temos que fazer. Nós temos que buscar para que o Senhor enche de azeite a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Você tem cuidado da sua família? Muitas vezes olhado o seu filho entre quatro paredes, o que ele está fazendo, para que não venha sofrer. Muitas das vezes, lá no meu trabalho, aconteceu uma menina de 12 anos, a mãe trabalhando, alegre, feliz, ligaram: sua filha está envolvida com droga. 12 anos. Por isso que eu digo para você, vamos sempre dar uma folheada no celular do seu filho. Quando está preso no quarto, o que você está fazendo? Deixa eu dar uma olhadinha na sua bolsa, no seu guarda-roupa. A mãe sempre tem que estar atenta no filho, porque o mundo não, irmão, não perdoa, as pessoas não perdoam, Satanás não perdoa, principalmente as pessoas que estão na presença de Deus. Mas eu quero dizer para você, profetizar na sua vida, nessa noite, que o Senhor não vai deixar nada acontecer na sua vida, porque você está na presença de Deus, aleluia, o Senhor está cuidando dos teus, das tuas famílias, aleluia. Muitas das vezes as pessoas, aleluia, eu cansei de chamar essa menina: vamos para a igreja, vamos buscar o Senhor Deus. Não, eu vou tomar cerveja. Aí aconteceu. Eu falei para ela: olha aí. Ela saiu chorando. Eu falei: olha, vai para a igreja, minha filha. Deus te ama, Deus te quer dentro da presença dele. Irmão, muitas das vezes nós caímos na armadilha, porque muitas das vezes alguém convida a gente e nós vira as costas para Jesus. E quando você vira as costas para Jesus, aleluia, Satanás dá risada, fala: esse daí é meu, eu vou tragar. Mas quando você está na presença de Jesus, aleluia, você, irmão, é luz. E quando você é luz, as trevas não vão encostar em você, porque as trevas não têm poder para encostar em você. Aleluia, Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E diz assim: então entra e fecha a porta sobre o teu filho e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à porta o que estiver cheio. Olha que maravilha, irmão. Você vê Deus trabalhando na vida dessa mulher. E eu creio que também Deus está trabalhando na vida do pastor. Aleluia. Deus está trabalhando na sua vida, pastor. Aleluia. Ele está colocando tudo, aleluia, tudo aquilo que você pediu, aleluia, no monte. Muitas vezes aqui enjoelhado, o Senhor está trazendo. E aleluia. E o tempo é de Deus. Mas o Senhor está dizendo que não vai demorar. Mas Ele vai entregar tudo aquilo que tu pediste, orando e chorando muitas das vezes. Glória a Deus, aleluia, Pai. E vocês também, irmão. Glória a Deus. Deus tem algo, aleluia, na vida de vocês. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes, irmãzinha, aleluia, não sei o nome da irmã, essa de azul aqui, o Senhor tem visto as suas lágrimas. O Senhor tem contemplado as suas lágrimas. Muitas vezes você pensa que Jesus, aleluia, não está te ouvindo, aleluia. Muitas vezes você louva, você chora, você ora, e você pensa que muitas vezes o Senhor não está te ouvindo. O Senhor manda dizer para você, aleluia, que a sua lágrima está guardada com Ele, aleluia, porque no dia, aleluia, que você chegar, vai ser derramada sobre a sua vida, aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus, Pai poderoso. O Senhor vai usar aquelas lágrimas para te ajudar, irmão. Aleluia. Ele vai colocar no seu portal da sua casa, aleluia, no entrar, no sair, Ele vai derramar as suas lágrimas, aquilo que você tem derramado, aleluia, sobre, aleluia, no seu joelho. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Pai poderoso. Deus vai entregar algo para você diferenciado. Aleluia. Glória a Deus. Continua orando, que o Senhor vai fazer diferença na sua vida. Glória a Deus, aleluia, Pai, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E partiu, pois, deles, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, enchendo, aleluia, que foram os vasos, disse o seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ela lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Se tivesse mais vaso, continuava o azeite. Mas como acabou as vasilhas, parou o azeite. É dessa forma, aleluia, é o tempo de Deus, irmão. Deus sabia que aleluia, que aquela quantidade de azeite servia para ela pagar o seu credor e viver o resto com a sua família. É dessa forma que Jesus trabalha. Glória a Deus. Deus não perde o seu azeite. E dessa forma, glória a Deus, aleluia, Pai. Deus, Pai poderoso, Criador. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Coloca a sua vida, irmão, certinha no altar que o Senhor vai te usar. Aleluia. Deus vai te usar com autoridade. Deus está dizendo assim: aonde você colocar as plantas das suas mãos, o Satanás tem que sair e retirar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Crê. Aonde você colocar, marca essa data e busca o Senhor nas madrugadas. E quando você colocar as mãos sobre qualquer que seja entidade, ela tem que sair retirada, porque Jesus está colocando nas suas mãos autoridade que vem de cima. Deus, Pai poderoso. Mas busca o Senhor, que Ele vai te trazer autoridade lá de cima. Não é meu, do pastor, mas é de Jesus Cristo.
É o azeite que Ele vai derramar sobre você. Amém. Glória a Ele vai Deus. soprar sobre a sua vida. Deus maravilhoso. Mais ainda, a presença do Espírito Santo. Aleluia. Você vai sentir nas madrugadas a presença do Espírito Santo. Vai ser diferenciada a sua vida. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A sua família vai dizer o que está acontecendo com você. Que você está ficando diferente. Porque você é vaso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Essa foi a minha palavra. E uma salva de palmas para Jesus. Glória a Aleluia. Que palavra poderosa, amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus tem usado muito o pastor Wilton ao longo desses anos. Pastor Wilton e a nossa irmã missionária Elaine é um dos primeiros irmãos que vieram para essa igreja, quando nós abrimos essa igreja aqui na direção de Deus, na pandemia, irmãos, amém? Dia 20 de setembro, no meio da pandemia, essa igreja foi aberta. E ali, irmãos, quando nós estávamos aqui, eram 7, 6 pessoas. O pastor Wilton pregou e disse assim: pastor, eu vejo essa igreja maior e eu vejo essa igreja repleta de pessoas. O senhor tem orado para que Deus envie, Deus vai enviar. Hoje, poderia ser até fácil falar, mas profetizou quando tudo estava parado, em nome do Senhor Jesus. Glória a Por Deus. isso que cada um de vocês é preciosíssimo para o meu ministério e o ministério da pastora, amém? Antes dessa igreja ser aberta, as pessoas já profetizavam e eu falei para minha esposa: vamos para o monte orar pela essa direção. E lá no monte orando, irmãos, eu via cada um de vocês. Eu não vi o rosto, mas eu vi a igreja repleta de pessoas, amém? Toma posse, irmão Micael, dessa profecia na sua vida, que eu tomo posse, os irmãos tomam posse, a nossa irmã Jumara, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, domingo que vem é o segundo domingo do mês, é o mês de ceia do Senhor, amém? Nós vamos estar aqui celebrando e participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Nós vamos estar com a caixa de coleta de alimento. Você traga uma botija de azeite, um pacote de farinha, aquilo que Deus colocar no seu coração, você vai trazer para colocar aqui. E tome posse dessa palavra, vai multiplicar na sua vida, amém? Como já tem multiplicado, amém? Em nome de Jesus, nós vamos estar recolhendo os alimentos para montar a cesta básica. Esse mês nós precisamos entregar aqui 4 famílias precisando de cesta básica, tá, irmãos? Nós vamos entregar em nome do Senhor Jesus. Aquilo que faltar nós vamos dar no Nova Estrela, vamos comprar lá, em nome de Jesus, e doar para as famílias. Porque nós não podemos ser uma igreja que não estende a mão, não, irmão. Nós temos que estender a mão para aquele que está necessitado, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmão, vamos colocar de pé. Eu quero chamar aqui na frente a nossa irmã Cícero, o nosso irmão Cláudio, aqui na frente, amém? Glória a Deus. Pode vir aqui também a nossa irmã missionária Rosimeire e o nosso irmão presbítero Messias, amém? Vou pedir para o pastor e a nossa irmã missionária estar orando por eles, amém? Glória a Deus, aleluia. Vou pedir para o nosso irmão Paulo vir aqui na frente também. Eu vou pedir oração, irmãos, para os irmãos. Eu quero que vocês orem por esses irmãos, tá? Para que Deus venha dar cada vez mais força para eles, para cada